O vídeo de hoje fará você pensar em mais um mistério de nosso corpo humano e nos sinais que os povos antigos deixaram, mostrando o valor de um conhecimento oculto que há muito tempo existe entre nós. Situada no centro do nosso cérebro, a glândula pineal é comumente conhecida como o terceiro olho, e muitos são os motivos para justificar a associação dessa pequena estrutura com a nossa percepção e comunicação com o mundo espiritual. Os orientais a associam a um centro energético, um chakra que fica situado entre as sobrancelhas e que está ligado às interações com o mundo extrafísico. Interessante notar que as pessoas que têm mais sensibilidade mediúnica têm a glândula pineal mais desenvolvida. Exames clínicos também podem detectar um maior tamanho da pineal nos praticantes de meditação e nas pessoas com práticas mais espiritualizadas também. A palavra pineal vem do latim e significa que tem forma de pinha. E por isso essa fruta tem um simbolismo muito especial na arte e na arquitetura antiga e moderna. Poucos estudiosos percebem isso, mas a pinha faz alusão ao mais alto grau de iluminação espiritual possível. Isso foi reconhecido por várias culturas antigas, e o símbolo pode ser encontrado nas ruínas dos indonésios, babilônios, egípcios, persas, gregos, romanos e cristãos. Ela também aparece nos desenhos de tradições esotéricas como maçonaria, teosofia, gnosticismo e cristianismo esotérico. A pinha é também universalmente reverenciada como uma das formas mais puras de ocorrência natural da geometria sagrada, sendo o seu padrão o precursor evolutivo da flor, e seus espinhos espiralam em uma sequência perfeita de Fibonacci em qualquer direção, muito parecida com a geometria sagrada de uma rosa ou um girassol. Não parece ser coincidência a semelhança da glândula pineal com um antigo símbolo egípcio, o olho de Horus, o deus mediador entre os vivos e os mortos. Os nossos ancestrais do Egito tinham grande conhecimento sobre a anatomia cerebral e sobre a espiritualidade. Esse símbolo foi encontrado em muitas obras antigas e representa também a onisciência, isto é, o conhecimento sobre todas as coisas, sendo tido como o olho que tudo vê. Essa associação entre a pineal e o olho de Horus está demonstrando que podemos nos conectar com outras realidades através do desenvolvimento dessa glândula que está no centro de nossa cabeça. Outra intrigante analogia podemos fazer com a história infantil de Pinóquio. Um boneco de madeira que queria ser humano, mas até ele conseguir realizar seu sonho, ele se envolveu com mentiras e outros enganos do mundo material. A palavra Pinóquio vem da junção de duas palavras italianas, pinha e olho. Talvez a inocente história esteja trazendo um simbolismo com ela. Para sermos seres humanos, de verdade, temos que religar a nossa conexão com o espiritual. E à medida que damos atenção ao espiritual, desenvolvemos a nossa percepção do nosso olho, que tem forma de pinha. Alguns veem na pineal uma espécie de antena poderosa. Teoria esta, estimulada pela presença de cristais de apatita neste órgão, os quais vibram de acordo com as ondas eletromagnéticas por eles atraídas. No homem, esta glândula está em conexão direta com outras regiões do cérebro, tais como o córtex cerebral, que tem a capacidade de traduzir as mensagens transmitidas por ela. Assim é possível explicar eventos considerados paranormais, como a clarividência, a telepatia e a mediunidade. O filósofo René Descartes defendia a tese de que a glândula pineal seria a morada da alma. No Oriente, acredita-se que ela é uma espécie de terceiro olho atrofiado. Os praticantes da yoga indiana afirmam que ela é a janela de Brahma, conhecida como o olho de diamante, que uma vez adequadamente treinado, pode perceber uma realidade transcendental. A verdade é que, normalmente, aos 17 anos de idade, a maioria das pessoas tem essa glândula quase que totalmente calcificada. Não sabemos exatamente por quê, mas podemos concluir: existe um propósito nisso. Como tudo que existe na natureza, existe um trabalho a ser feito, uma busca voluntária pela espiritualidade, a recompensa para quem procura e se dedica a encontrar valores mais altos. Essa reconexão com o divino é o acesso gradual à verdade, ao caminho e à vida.
Se você se interessa pelos assuntos desse canal, por favor, faça a sua inscrição e deixe comentários para assuntos que possam ser abordados nos próximos vídeos.